Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 31. Lucas, capítulo 5, verso de número 31. Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Diga comigo: eu tenho um médico. Pode dizer com convicção, diga: eu tenho um médico. Eu tenho o médico dos médicos. Jesus é o meu médico. Jesus é a minha cura. Irmãos, na quarta-feira, enquanto estávamos aqui no culto orando por cura, o Senhor me trouxe esse verso à mente e também uma reflexão. Não sei quanto a você, mas em geral os homens têm tendência a evitar o médico. É ou não é verdade? Quando a gente percebe uma coisa diferente, quando a gente talvez sente alguma coisa diferente, a primeira coisa que a gente faz algumas vezes é negar. Não é nada não. Negar, não tô sentindo nada não tenho isso não. Mas ao negarmos a enfermidade, ao negarmos a doença, ao negarmos uma dor, ao mesmo tempo nós estamos negando a necessidade de um médico. Enquanto nós negamos, e o ser humano ele tenta negar o pecado, não no sentido de evitar o pecado, mas que é um pecador. Ele muitas vezes tenta negar os problemas, ele tenta negar as dificuldades, problemas familiares, nega vários problemas, e ao negarmos o problema ou a doença pela qual estamos passando, nós não buscamos ajuda, nós não buscamos socorro. E Jesus está falando: eu sou o médico, eu sou a cura, e eu vim para aqueles que reconhecem que necessitam de um médico. Jesus está falando: você não precisa negar a dor pela qual você está passando, você não precisa negar que de fato há um conflito na família. Estamos ao longo dos 21 dias e talvez você tenha orado por coisas maravilhosas, projetos, sonhos, mas talvez tenha alguma área da tua vida ou da tua família que você reluta até mesmo em escrever, porque nós relutamos em assumir que estamos passando por aquilo. E nós queremos simplesmente deixar de lado, queremos evitar, ou pensar: nunca pensei que eu poderia passar por isso. Jamais vi outras pessoas passarem por isso, mas eu jamais vou passar por isso. Diga comigo: eu preciso de um médico. Diga comigo: eu preciso de um médico. E eu tenho Jesus. Nós precisamos primeiro reconhecer a nossa necessidade de um médico, de um conselheiro, de um provedor, de um protetor, de um restaurador, de um perdoador. Só reconhece que Jesus é perdoador quem reconhece que precisa de perdão. Todo homem precisa reconhecer a necessidade que tem de um Salvador. 2 Reis capítulo 5 nos conta a história de Naamã. Naamã era um renomado guerreiro, com grandes vitórias. Grandes vitórias. Ele era conhecido na sociedade. Certamente quando ele colocava sua armadura e saía para guerrear, ninguém imaginava que ele tinha lepra. Talvez ninguém imaginava que ele passava por uma outra guerra que ele não conseguia vencer. Parece uma contradição. Um homem bem sucedido, um homem que conquista tudo, qualquer batalha em que ele entra para lutar ele conquista, mas ao mesmo tempo no seu interior, quando muitos não veem, ele está lutando uma batalha que ele não consegue vencer, e jamais poderia conseguir vencer se não tivesse reconhecido a necessidade de um Salvador. Sabe outra coisa que nos impede de reconhecer alguns problemas ou doenças que temos? É sermos bem-sucedidos em outras áreas. Jesus nos fala lá em Apocalipse para a igreja de Laodiceia: você se diz rico, você se diz abastado,
Você se vê como alguém bem-sucedido, mas mal sabes tu, não percebes que na verdade és pobre, cego e nu. Eu te recomendo que você compre um colírio. Eu te recomendo que você passe pelo fogo. Eu te recomendo que você vista vestes brancas. Jesus está falando, por mais que algum sucesso temporário em alguma área da vida possa tentar nos levar a disfarçar o problema que nós passamos, Jesus tem colírio. Jesus é fogo purificador. Jesus purifica as nossas vestes. Jesus está falando, deixa de fingir e venha para a cura. Reconhecer que sem Jesus eu sou pobre, cego, nu, eu sou enfermo e estava destinado à morte eterna, mas Ele veio chamar pecadores, enfermos, homens miseráveis. Ele veio chamar alguém das trevas para a luz. Aleluia. E nesses dias Jesus tem nos chamado para a luz. Jesus tem nos mostrado enfermidades que tínhamos talvez e não reparávamos. Situações que negávamos, ou por orgulho, ou por desconhecimento, mas Ele tem trazido luz, porque Ele é médico. Porque ele de fato está comprometido com a sua causa, com a sua missão. Ele está falando, eu vim para isso, aleluia. Mas às vezes o homem sai da fase da negação da doença e passa para a fase da automedicação. Não precisa levantar a mão, mas quem já consultou o Dr. Google e ficou só no Google, não tem nenhum problema consultar, mas consultou o Dr. Google, que tem PhD, não sei no que, né? Ou agora outros recursos de inteligência artificial, e o homem tenta o quê? Se automedicar. O que é se automedicar? É reconhecer a doença, mas não reconhecer o médico. E a nossa sociedade passa por isso também. Reconhece problemas, reconhece dificuldades, mas busca solucionar problemas e doenças se automedicando, sem falar com o único médico que pode curar a maior enfermidade de todas, que é a morte eterna. Ele venceu a morte, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E às vezes espiritualmente nós fazemos isso. Não cabe a mim falar do natural, eu não sou médico, mas do espiritual muitas vezes o homem tenta agir assim. Ele tenta curar, ele tenta se salvar, porque ao se automedicar, nós negamos ou não reconhecemos a autoridade do médico e dizemos que nós somos o médico. Eu sou a cura, eu sou o provedor, eu sei como conduzir a minha família sozinho, eu sei como chegar a Deus sozinho, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de orar todo dia, eu já tenho uma conexão especial com Deus, eu não preciso evitar certas coisas que não convêm, afinal eu nunca vou pecar. E nos automedicando, nós nos enganamos. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Eu preciso do médico e do que ele me diz. Reconhecer a própria falha, reconhecer a própria dor, reconhecer um próprio problema, seja lá em qual área for, isso em si não traz cura. E tentar agir na força do próprio braço, meu irmão, minha irmã, maldito o homem que confia no homem, inclusive em si mesmo somente, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Não basta só reconhecer, nós precisamos do médico. E nesses 21 dias, nós estamos buscando o médico dos médicos. E ao irmos ao médico, e a gente já vai para Naamã de novo, algumas vezes nós chegamos no consultório médico, buscando validação e não solução.
Eu vou explicar. Quando a gente vai num consultório, é lógico que o que a gente deseja ouvir é que está tudo bem, é ou não é verdade? Não precisa se preocupar com isso, está tudo bem. Quem prefere ouvir isso? Não é verdade? Eu também. Mas nós não podemos ficar chateados com o médico quando ele nos dá um diagnóstico que nós não queremos ouvir. Porque eu não fui ao médico buscar um elogio, pelo menos não deveria. Eu fui ao médico buscar um diagnóstico e buscar uma solução. Quem está entendendo diz amém. E quantas vezes o homem passa a rejeitar Jesus e o corpo de Cristo, que é a igreja, porque ao buscar o médico, ao ir a um consultório, não neguei mais a necessidade dele, mas ao buscá-lo, ao chegar lá, eu não fui elogiado como eu queria, eu não fui amado, entre aspas, como queria, mas na verdade eu fui, porque o verdadeiro amor, ele trata de feridas, ele confronta, ele nos mostra o que precisa ser mudado. Esse é o amor verdadeiro, e é por isso que Jesus está falando: quem se julga são, eu não vou entrar nisso, quem se julga são, não está reconhecendo que precisa de mim, mas quem se vê enfermo, foi para esse que eu vim. Aleluia. E nós vemos isso claramente na vida de Naamã. Se você puder voltar a 2 Reis capítulo 5. Livro de 2 Reis capítulo 5, no verso de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Até homens usados por Deus se veem enfermos, não é verdade? A palavra diz que Naamã havia sido usado por Deus. Se você está enfermo ou está passando por um problema familiar nessa manhã, meu irmão, não se sinta pior, não se sinta alguém rejeitado. Você é um homem de Deus também, e Deus tem cura para você também. Quem crê nisso, diga aleluia. Ele era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. A fé dessa menina é inspiradora. Algumas vezes Deus fala conosco através da fé de novatos, de fé de criança. Levanta a sua mão e diga comigo: fala, Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga aleluia. Verso 4: então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. Naamã estava indo ao médico e estava lhe custando algo. Primeiro, o que custou Naamã? Ele chegou diante de um rei, um general, um comandante. Falou: olha, eu tenho que ir lá para Israel. O que você quer fazer lá, Naamã? Quer fazer o quê? Você vai atacar alguém? Vai trazer despojos? É alguma aliança estratégica? Por que você quer ir para Israel? Não, porque existe cura lá em Israel. Ok, Naamã, mas qual é a sua fonte? Porque se você não conseguiu ser curado aqui, você que tem acesso a mim e a todos os médicos dessa terra, quem te disse, Naamã, que tem cura em Israel? Foi uma menina. Que menina? Uma menina que chegou cativa. Uma menina cativa. Falou que existe cura em Israel. Você realmente crê nisso? Isso era um custo para Naamã. Deixa eu te falar uma coisa: a fé para milagres nos custa nos expor algumas vezes, confessarmos a nossa fé publicamente, porque se nós não nos posicionarmos diante da loucura de Deus, pela loucura de Deus, nós não viveremos o sobrenatural. Quem está entendendo diz amém. Jejuar 21 dias,
se abster de manjares. Você está fazendo isso mesmo? É justamente nos 21 dias que tem mais confraternização no trabalho, na família, é ou não é, gente? É? A nossa família, nós temos um sorvete favorito lá em casa. E nós não estamos comendo doces nesses 21 dias. Aí nós fomos juntos ao supermercado. Quando nós chegamos no supermercado, o que tinha bem na frente? Um quiosque com sorvete grátis, amostra grátis daquele sorvete favorito. As meninas também estão no propósito, né? O Caleb também está, né? De certa forma, está que nem Daniel, só nos legumes. Caleb, para quem não sabe, é nosso caçula, tem menos de 1 ano. E aí a gente chegou lá, nunca vi, não vou fazer propaganda da marca, mas não é barato sorvete não. Nunca vi esse negócio de graça. E não era colherzinha de graça não, irmãos, era 2 bolas no copo assim, ó. Eu falei, poxa. Ah, bispo, isso é pequeno demais. Mas para criança é um ato de fé. E para mim também. Custa algo. Ir para o médico é de graça, mas vai custar algo no nosso interior que se chama decisão. Decisão de vir 21 dias. Se você está impossibilitado de alguma forma de congregar, está sendo transmitido ao vivo também, mas nos custa uma decisão. E aquele homem decidiu ir atrás do médico. Ele foi atrás do profeta, porque a revelação através daquela menina era que Deus estava agindo através do profeta, assim como Deus está agindo através da igreja. Aleluia! Ele decidiu e foi, ele se expôs, literalmente pela palavra de uma menina, meu irmão, minha irmã. Não foi um pregador famoso que falou com ele naquele dia, foi a palavra de uma menina que era cativa. Oh, aleluia, Deus marcou aquela menina. Tem crianças que estão sendo marcadas aqui na igreja, na Fonte da Vida. Tem convites que são feitos em lugares que você nem sabe, mas que estão alcançando outras pessoas também, porque Deus é Deus de jovens, de idosos e de crianças também. E ele entrou naquela jornada, viajou, chegou ali diante da casa de Eliseu, verso 8, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as roupas? Envia-o a mim e saberás que é profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado e dizendo, eu tinha certeza, eita certeza, para a gente viver o sobrenatural, algumas certezas vão ser abaladas, algumas certezas vão ter que mudar, para que nós nos alinhemos com a certeza da palavra de Deus. Naamã ficou indignado. Ele falou com o rei, ele levou uma comitiva, ele viajou, ele chegou na porta da casa de Eliseu, ele recebeu uma palavra de Eliseu, e quando ele estava muito perto da cura, veio uma certeza antiga, um orgulho consolidado, que quase impede ele de ser curado pelo médico dos médicos. Eu tinha certeza, vamos seguir no verso 11, de que ele viria, de que o médico, de que o profeta, de que Eliseu viria me encontrar, e ele invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, e ele colocaria a mão sobre as feridas, e me curaria da lepra. Vamos parar por aí. Ele está falando, eu tinha uma expectativa nessa consulta, nesse encontro com o médico, de que ele falaria o que eu quero ouvir, de que ele agiria do jeito que eu quero que ele haja, e por ele não fazer do jeito que eu quero que ele faça, eu vou embora. Fala comigo, misericórdia. Isso é orgulho, irmãos, e todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. O orgulho
que está escondendo algumas mentiras. Primeiro, ele está falando, ele não veio a mim, fui eu quem fui a ele. Isso não é verdade. Jesus falou o quê? Jesus falou, eu vim para que os pecadores tenham perdão, se arrependam e sejam curados. Jesus, nós acabamos de ler, Jesus diz, eu vim. Ora, bispo, mas a passagem fala que Naamã que foi a Eliseu. Se você olhar a pessoa física, tudo bem, mas se você olhar do ponto de vista espiritual, quem foi a Naamã foi Deus, através de uma menina. Deus foi a Naamã, através de uma menina. Nós só estamos congregados nessa manhã, porque Deus veio até nós, seja através de um pai, de um filho, de um amigo, de um louvor, de uma mensagem na rádio, de uma mensagem na televisão, de alguma forma Ele veio a nós. Nós jamais poderíamos chegar a Ele, se Ele primeiro não tivesse vindo a nós. E Naamã estava focado só em si, foi tudo que eu fiz, foi eu que fiz, fui eu que vim, e ele nem veio, ele nem me tocou, eu não vi a mão de Eliseu tocar na minha ferida. A mão de Deus é uma mão invisível. O profeta Oséias, se eu não me engano é Oséias, quando o Senhor está falando, ele fala, olha, eles estavam nos meus braços, e eles nem perceberam que eu estava curando eles. Tem vezes que Deus está te curando e você não percebeu ainda, mas se você permanecer nos braços de Deus, mesmo sem sentir a mão de Deus, Ele está te curando, meu irmão. Ele está te curando. Naamã fala, basta. Ele não me tratou do jeito que eu queria. É lógico que nós não estamos falando de desrespeito, né? De ofensa. De vez em quando acontece, embora não é padrão da fonte da vida, graças a Deus, mas todo mundo erra. Mas ainda que alguns erros aconteçam, fica na casa de Deus, meu irmão, porque Ele tem cura para toda ferida. E aquele coração começou a querer ir embora. E aí ele estava reconhecendo a enfermidade e rejeitando o médico, porque o diagnóstico foi de um jeito que ele não queria que fosse. E aí na sequência ele diz no verso 12, por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora, indignado. Ei, irmãos, aqui ele estava literalmente tentando se automedicar. Eu não preciso do rio de Deus. Em Damasco tem rios melhores. Eu não preciso do rio de Deus, e a palavra diz que ele corre aqui no templo. O rio de Deus corre através da igreja. O rio de Deus corre nesse lugar. Existe um rio correndo nesse lugar. Ele estava desprezando literalmente o rio de Deus. Ele estava desprezando de uma forma figurada o mover do Espírito de Deus. Ele estava desprezando o rio de milagres. Ele estava desprezando um rio de restauração. O profeta Ezequiel nos fala do rio, em que quanto mais nós mergulhamos nesse rio, quanto mais nós nos deixamos levar nesse rio, mais nós percebemos o poder restaurador do rio. Eu começo a ver que as margens são transformadas, eu começo a ver que por onde ele passa, tudo é transformado. Quanto mais eu mergulho no rio, mais poder eu vejo no rio. Se eu fico só nos meus artelhos, eu não tenho a dimensão da grandeza do poder do rio. Mas se eu mergulho no rio, Naamã, 7 vezes Naamã, e ele tenta se automedicar de novo. Ele lembra dos seus outros rios. Tem muita coisa que tenta nos tirar da igreja, irmãos, mas não se engane, rio de vida, rio de cura, é só Jesus através aqui, fluindo nesse lugar, fluindo nesse lugar. E a palavra diz que ele foi embora indignado, mas Deus é Deus de misericórdia. Oh, aleluia. Não precisa levantar a mão, mas quem já ficou indignado e falou, essa semana eu não vou na igreja. Essa semana eu não faço isso, eu não faço aquilo. Essa semana eu não vou orar, não vou jejuar.
Deus é muito amoroso, porque a gente não faz mal nenhum para Deus se a gente deixa de fazer alguma coisa. Ele é Deus, Ele é autossuficiente, Ele é Deus todo-poderoso. Ele nos ama muito, é verdade, mas Ele não precisa de nós. Aí Deus, através da sua misericórdia, o mesmo Deus que foi até Naamã através de uma menina, agora vai a Naamã através de um servo que estava com ele. E o servo vai lembrar Naamã uma coisa importante, a gente vê aí no verso 13. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito. Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Os servos estão lembrando o quarto ponto aqui. Não adianta, primeiro eu preciso reconhecer a minha necessidade. Segundo, eu preciso ir ao médico. Terceiro, eu preciso entender que o médico vai me dar um diagnóstico que eu preciso ouvir. E quarto, eu preciso praticar a receita. Não precisa levantar a mão, mas quem já foi no médico, pegou aquela receita, até esqueceu onde guardou, ficou 3, 4 meses, não mandou manipular o remédio, não comprou o remédio, mas eu fui no médico, não estou sarando, eu não sei porquê, mas eu não pratiquei. Alguém está lembrando, Naamã? Meu pai, você precisa praticar o simples. Não adianta esperar só o sobrenatural, meu pai. Você precisa praticar o simples. Você fez uma imagem suntuosa do que seria, mas o Evangelho se revelou de uma forma simples. E Paulo nos ensina que o Evangelho não é motivo de vergonha por ser simples, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! O poder de Deus está na simplicidade da obediência à palavra. Não adianta eu saber estudar teologia, ser amigo de vários líderes religiosos. Eu preciso praticar a palavra. Eu preciso mergulhar 7 vezes. E se o orgulho tenta subir comigo, eu mergulho de novo. E se o orgulho tenta subir comigo, eu mergulho de novo. Se a amargura tenta subir comigo, eu mergulho de novo. Mas eu vou me levantar alguém regenerado pela fé na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. E ele ouviu aquele conselho. Naamã deixou seu coração ser quebrantado, né? Ele ouviu o conselho de uma menina, ele ouviu o conselho de um servo, ele quase desprezou a palavra de Eliseu, mas aí ele voltou à lucidez. Feche os seus olhos, por favor, meu irmão. Creio que Deus está nos trazendo, talvez para algumas simples verdades que nós precisamos restaurar e mergulhar nelas nessa manhã. Fala com Deus agora, fala: Senhor, eu quero crer na Tua palavra da forma que ela é. Senhor, eu não quero ser levado pelo meu orgulho, eu não quero buscar automedicação, eu preciso do Senhor. Eu tenho fé na Tua palavra, eu creio no sobrenatural da Tua forma, meu Senhor. Aleluia. Verso 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificada. O que significa ter a pele de um menino? Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Jesus não veio fazer remendo, meu irmão, minha irmã. Jesus não veio fazer uma plástica aqui ou ali. Jesus veio nos dar nova vida. Quem olhava para Naamã e olhar para alguém que nasceu de novo, a tua família pode nascer de novo.
A tua vida espiritual pode ser reavivada. Eu não sei qual é a área que você se sente um leproso talvez, mas ali você pode ter a pele de menino novamente. Você pode nascer de novo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele se levanta e quando ele olha para si, certamente viu um quebrantamento, uma alegria e um quebrantamento ao mesmo tempo, que nem Pedro, quando ele vê as suas redes cheias de peixe, a palavra diz que antes mesmo de celebrar ou de querer comer, ele se prostra diante de Jesus e fala: eu sou pecador, eu não sou digno, eu não tenho noção diante de quem eu estou. Eu não tenho noção do rio que eu estava desprezando e agora eu mergulhei. Eu não tenho noção da grandeza, da graça, da misericórdia que me alcançou. Senhor, eu não sou digno. E logo depois daquilo, Jesus não rejeita Pedro. Pelo contrário, Jesus fala: olha, vem que eu te farei pescador de homens. Aleluia. Naamã tem esse seu momento diante de Deus, verso 15. Então ele voltou ao homem de Deus. E agora ele volta com o coração quebrantado, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Aleluia! Ele chega com o coração quebrantado. Ele entende que a menina foi usada por Deus, que o servo foi usado por Deus, que Eliseu foi usado por Deus, e ele então reconhece que era Deus o chamando, como um pecador que precisava de salvação, como um enfermo que precisava de cura. Ele reconhece o médico dos médicos e descobre que ele não é só o médico, ele também é a cura. Aleluia! Aleluia! E ele é mudado. Pois você pode ler o restante da passagem. Ele é mudado pelo Senhor. Ele é transformado no seu interior. Meu irmão, minha irmã, Jesus tem um poder para restaurar qualquer situação. Qualquer situação. Ele é poderoso. Mas nós precisamos reconhecer de forma prática, não só com os lábios, de que sem Ele nós não somos nada.